Nazaré era uma aldeia de pedra e sol, um amontoado de casas rústicas encravadas nas encostas, onde o vento sempre sabia o nome das oliveiras. Ali, entre trilhas de barro e telhados baixos, cresceu Maria, não como personagem de grandiosas narrativas, mas como uma moça cujo rosto conhecia as estações, o cheiro do pão amassado ao amanhecer, o sal nas mãos após a lavagem dos vasos, a canção baixa das mulheres que fiavam lã à sombra. Era uma vida simples, tecida de obrigações, orações e promessas antigas, e ao mesmo tempo, nos sonhos e nas conversas à beira da lareira, vivia a esperança de um povo que aguardava sinais e libertação. A Galileia daquela época era pequena em mapa, mas pesada em história. Povos passaram por ali. Vozes proféticas ecoavam ainda nos ouvidos. O jugo político e a economia impiedosa lembravam a todos que a normalidade podia ser uma prisão. Para uma família comum, manter a honra, a linhagem e a casa em ordem era tanto segurança quanto destino. Era nesse quadro que Maria aprendeu a ler as Escrituras em pedaços, ouvir as velhas histórias e dobrar o joelho nos momentos de silêncio. Era nessa aldeia que um acontecimento aparentemente ordinário viria a rasgar o tecido das expectativas. Na manhã em que tudo mudou, o ar de Nazaré parecia o mesmo. Poeira dourada sobre as pedras, galhos de figueira mexendo com o vento, as crianças correndo entre as casas. Maria, jovem noiva de José, encontrava-se em seu aposento modesto. A luz das lamparinas tremulava nas paredes, quando a rotina foi invadida por algo que não pertencia ao cotidiano. A descrição dos evangelhos nos dá poucas palavras, mas suficientes para que o coração do leitor ouça o sobressalto. Uma presença que não era humana, uma saudação que fez o sangue tremer, uma promessa que desafiava toda a lógica social. O mensageiro veio com uma clareza que amedronta e consola. Não foi um espetáculo para as multidões. Foi uma conversa íntima, como se o céu houvesse resolvido falar ao ouvido de uma jovem. Gabriel proclamou um anúncio que reorientaria toda a história. De Maria nasceria alguém que seria chamado Filho do Altíssimo, cujo reinado teria início em forma de servidão e vulnerabilidade. Frente a essa notícia, a primeira reação de Maria foi humana. Surpresa, espanto, perguntas que soam elementares diante do mistério. Como será isso se eu não conheço homem algum? Não era incredulidade obstinada. Era o movimento natural da alma que tenta prender razão ao inesperado. O encontro entre o divino e o humano tomou a forma de diálogo. Esclarecimentos vieram. Promessas também. O Espírito foi anunciado como presença ativa. O fruto que nascera em seu ventre foi ligado ao trono de Davi. Palavras ancestrais se entrelaçaram ao presente. E então veio a resposta de Maria. Não um grito de vaidade, nem um medo que fechasse seus punhos. Foi um sim sereno, uma entrega que não ignora a dureza do mundo, mas a recebe como campo de ação. Esse sim é o ponto onde sua jornada começa a revelar o contorno de uma coragem pouco vistosa. Uma coragem que não busca holofotes, mas que decide caminhar quando todas as apostas sociais diziam para ela permanecer no lugar. A escolha de Maria não foi um ato isolado e despreparado. Era, em seu fundo, fruto de uma formação espiritual e de uma interioridade que aprendera a guardar palavras e meditar sobre elas. Ainda que as palavras do anjo tenham soado como ruptura, elas também encontraram terreno familiar. Promessas messiânicas, espera de libertação, modos de ver a história como algo que Deus vinha transformando. Maria entendeu, ou pelo menos aceitou crer, que o que lhe era pedido alinhava-se a esse fio histórico. Aceitar significava, de fato, desafiar o destino que sua aldeia lhe traçava. Casamento, filhos na ordem prevista, reputação intacta. Aceitar era, ao mesmo tempo, acolher maior vulnerabilidade e assumir risco social. Se esta história te inspira, deixe seu like e inscreva-se para acompanhar outras jornadas bíblicas. Após o anúncio, a vida de Maria não voltou a ser simples.
Havia gestos que agora se tornaram diferentes. Ela caminhava com um segredo que iluminava e pesava. Sua voz, nas conversas cotidianas, possuía uma calma nova. Procurou abrigo naquilo que conhecia, a oração, o trabalho, as memórias de infância. E encontrou também companhia inesperada. Isabel, sua parente, cuja gravidez em idade avançada era, para muitos, um sinal de intervenção divina. A viagem até a casa de Isabel não é descrita com mapas e datas, mas pode-se imaginar o cenário. Estradas de poeira, o calor que risca a pele, a pressa que mistura alegria e temor. Ao entrar na casa de Zacarias e Isabel, Maria foi recebida com reconhecimento, uma confirmação do espírito que cantou por dentro. O encontro entre as duas mulheres é uma página de acolhida e testes simultâneos. Isabel, tomada pelo espírito, percebeu no ventre que Maria trazia o princípio de algo grande. O louvor que brotou não foi apenas pela situação pessoal, foi um reconhecimento coletivo. A aliança de Deus com seu povo, a renovação das promessas. Maria, por sua vez, respondeu com um cântico de louvor e confiança que ecoa na tradição como o Magnificat, um cântico de exaltação que inverte as expectativas humanas, exalta os humildes, derruba os poderosos, enche os famintos. Não é apenas uma alegria íntima, é uma tomada de posição diante da história. A força de Deus opera onde o mundo espera fragilidade. O eco desse canto não foi pensado para palácios, mas para pequenas cozinhas e caminhos poeirentos. Era uma música de resistência. Maria, na sua pequenez, declarava a grandeza de Deus. Esse gesto é uma forma de desafiar o destino ao qual sua sociedade a destinava. Porque, ao proclamar as obras de Deus, ela subverte a lógica que confina o valor humano à posição social. Não se trata de orgulho, mas de perceber que a fidelidade divina enxuga lágrimas onde se acumulam injustiças e que, por meio de uma vida simples, o plano divino se revela. Ao regressar para casa, o caminho de Maria cruzou com o de José. Os evangelhos nos trazem essa figura como um homem justo, reservado e profundamente protetor. O noivado, compromisso sério e público, tornou tudo mais delicado. Em uma comunidade que valoriza linhagem e reputação, uma gravidez fora do tempo provocaria murmúrios, explicações forçadas, risco de desonra. José, comovido e honrado, enfrentou um dilema: expor Maria, preservando sua honra segundo a letra da lei, ou agir com misericórdia e proteção. Sua decisão de agir com silêncio e compaixão revela uma fidelidade que por si só já parece obra divina. Antes que a decisão pública fosse tomada, José teve um sonho. Outro ponto onde o mundo visível e o invisível conversam. Nele, um anjo o instruiu sobre a origem daquela gravidez, garantindo que o filho fosse chamado Jesus, porque ele salvaria o seu povo. Esse sonho não invalida a responsabilidade humana, mas o transforma. José assume a paternidade legal, protege a reputação de Maria e se torna guardião do mistério que se desenrolava. Havia, portanto, uma dupla proteção: a de Maria, que dissera sim, e a de José, que decidiu cuidar sem espetacularizar. A aliança entre os dois era, em muitas formas, o primeiro ato de coragem conjunta que desafiaria o destino comum. A palavra destino pode soar pesada demais quando usada sem cuidado. Para Maria, desafiar o destino não significou rejeitar a ordem natural, mas aceitar uma história que era maior do que a esperada para uma jovem de Nazaré. Datilografado em cada gesto estava o custo da obediência. Desconfiança de vizinhos, noites de preocupação, escolhas que exigiam fé mais do que entendimento. E ainda assim, a beleza da cena não está em eliminar o perigo, mas em caminhar através dele, em converter o medo em confiança. O recenseamento ordenado pelo imperador trouxe à família outra prova de resistência. A viagem a Belém, cidade de Davi, foi uma jornada que misturou cansaço, expectativa e a sensação de que se estava caminhando para cumprir algo que outrora foi prometido.
As estradas se enchiam de viajantes. As pousadas, quando existiam, eram apertadas e cheias. Em Belém, o lugar para a hospedagem era muitas vezes o estábulo. Não por desonra, mas por necessidade. E foi ali, naquela vulnerabilidade, entre o cheiro de feno e o calor dos animais, que nasceu a criança cujo nome carregava promessa e proximidade. Jesus, o Emanuel, Deus conosco. A cena do nascimento tem a simplicidade que corta a grandiosidade. Não há tronos, apenas uma manjedoura. Não há multidões, apenas alguns pastores vigiando seus rebanhos à noite. E ainda assim, o anúncio veio àqueles cujas vidas eram marcadas pela vigilância humilde. Pastores que, por estarem atentos, ouviram o cântico angélico que proclamou boa nova para todos. A visibilidade do nascimento não foi medida por sua pompa, mas por seu significado. Um Deus que escolhe residir onde o mundo menos esperava. Maria nesse momento é mulher e mãe. Segura o recém-nascido como qualquer mãe segura. Com ternura, cansaço, medo e infinita atenção. E ao mesmo tempo, ela reconhece aquilo que os olhos humanos podem não ver por completo, que em seus braços está o cumprimento de promessas que atravessaram séculos. Sua reação guarda a densidade do passado e do futuro. Ela meditava no que acontecera, ponderava as palavras ouvidas, guardava tudo em seu coração. É nesse voltar para dentro que se revela sua força, não a ostentação, mas a capacidade de permanecer atenta ao mistério que clamava por cuidado. Os sinais de reconhecimento vieram de diversas direções. Os pastores contaram a alegria que trouxeram do campo, olhos ainda brilhando da visão celestial. Mais tarde, conforme o relato em Mateus, homens de além-mar, magos, apareceriam trazendo presentes e adoração, reconhecendo no menino algo que ultrapassava fronteiras e culturas. A visita desses estrangeiros, com suas dádivas, confirma que a magnitude do nascimento não ficaria contida nas fronteiras de um vilarejo. Era sinal a nações. Mas nem tudo o que envolve o nascimento de Jesus foi plenamente acolhimento e festa. O mundo político, com seus medos e ambições, reagiu de maneira distinta. Herodes, homem de poder e insegurança, sentiu-se ameaçado pela ideia de um rei nascido em Belém. Suas decisões políticas, nascidas do medo de perder controle, abriram uma rachadura de violência que logo atingiria os mais inocentes. Ainda que o receio de Herodes só venha a se materializar plenamente mais adiante, já se pode perceber que a entrada do Messias na história não seria isenta de conflito. Para Maria, isso significava que o desconhecido agora tinha uma sombra que poderia crescer. Os relatos que cercam esses eventos, pastores, magos, templos, são distintos em sua ênfase e sequência entre os evangelistas. Uma leitura sensível tenta manter a fidelidade ao que cada texto apresenta, sem forçar uma reconstrução que apague suas diferenças. O essencial, contudo, permanece inalterado. Maria, jovem mãe, desempenhou seu papel com a mistura de desejo humano por proteção e entrega espiritual. Sua coragem se manifestou tanto no momento do anúncio, quanto naquelas noites em que embalava seu filho, ciente de que o amor que ela dava estava imbricado ao plano que Deus desenvolvia para a humanidade. Nesse ponto, a jornada de Maria já havia mostrado traços decisivos. Uma resposta de fé que alterou expectativas, a disposição de suportar o desprezo e a curiosidade alheia, a capacidade de guardar e refletir sobre palavras que diziam respeito à redenção. Ela não buscava protagonismo, buscava fidelidade. E, paradoxalmente, nessa fidelidade cotidiana, desafiou, de forma silenciosa e poderosa, o destino que sua sociedade pressupunha. Mas o mundo político e o manto opressor do poder não se calaram com presentes e canções. À medida que a notícia de um rei surge em conversas e relatórios, a inquietude de autoridades como Herodes aumenta. Aqueles que detêm a violência estatal não se confortam com coisas que redimensionam seu comando.
Entre intrigas de palácio e mapas de influência, a segurança de uma família humilde pode tornar-se alvo. Para Maria, a maternidade que deveria ser somente aconchego passa a incorporar também um elemento de vigilância. No íntimo da casa, o que se via eram cenas que qualquer família poderia reconhecer. Fraldas sendo lavadas à mão, dedos pequenos explorando o tecido das roupas, noites em claro por causa de choro e febre. Porém, sobre esses detalhes comuns pairava uma atenção maior, como se diante de cada gesto houvesse a necessidade de olhar também para além, para a proteção que poderia vir através de sonhos, alertas e ajudas inesperadas. José, fiel ao papel de guardião, manteve-se vigilante. Maria, enquanto isso, continuou a meditar, a louvar e a confiar. Existem aspectos posteriores à vida imediata de Nazaré que a tradição cristã nos oferece como possibilidades, reconhecimentos, memórias, a presença contínua de Maria entre os discípulos, e esses relatos, segundo a tradição, enriquecem a noção de que sua influência se estendeu. Contudo, é importante dizer que alguns desses pontos são tradições posteriores, não relatos diretos dos evangelhos. Eles ajudam a compor um quadro de veneração e lembrança, mas não substituem o núcleo bíblico de sua história. Ainda assim, mesmo nas fontes canônicas, emergem pistas de que Maria não desapareceu após o episódio do nascimento. Ela permaneceu presente quando era mais necessário, observando, participando e muitas vezes sofrendo junto. Ao olhar para a figura de Maria nesse início de jornada, percebemos que desafiar o destino não é um ato isolado de bravura espetacular, mas uma vida de respostas contínuas. Cada escolha, dizer sim ao anjo, caminhar até a casa de Isabel, aceitar a proteção de José, viajar para Belém, é um fio que compõe uma tapeçaria de fidelidade. Em cada fio, há compaixão, medo, esperança e oração. A coragem de Maria é prática. Ela nasce da obediência ativa, de um coração que teme e ainda assim confia. E quando após a visita dos magos as rodas políticas começam a chiar com intenções perigosas, a história volta a lembrar que o sim de Maria implicou riscos reais. A profecia e a esperança caminham lado a lado com a sombra da violência humana. A tensão aumenta. A mesma notícia dos magos que trouxe reconhecimento pode despertar a cólera de um governante inseguro. É nesse ponto que a narrativa tensiona-se entre o sagrado e o profano, entre o anúncio e a ação política. Segurar essa tensão é reconhecer que a jornada de Maria não é apenas sobre maravilhas contemplativas, mas sobre uma fidelidade posta à prova. E nessa provação, sua postura, de silêncio meditativo, de coragem humilde, de cuidado maternal, começa a desenhar um padrão de resistência que, sem buscar poder, influencia o curso da história. Sua vida demonstra que desafiar o destino, por vezes, é permanecer firme naquilo que é justo, mesmo quando o mundo tenta reescrever o enredo com violência. O que virá depois trará decisões urgentes, caminhos de fuga e escolhas de proteção. Elementos que testam novamente a confiança dessa família. Mas por ora, a imagem que permanece é a de uma jovem mãe segurando nos braços não apenas um filho, mas o cumprimento de uma promessa que atravessou o tempo. Nessa imagem se vê o paradoxo de Maria, pequena diante dos olhos do mundo, imensa diante das promessas divinas, vulnerável e, ao mesmo tempo, instrumento de mudança. Sua jornada, iniciada no silêncio de um quarto em Nazaré, transformou-se em algo capaz de alterar destinos, não por força própria, mas por sua entrega ao propósito que recebeu. E ali, naquela clareira entre o agir humano e a ação divina, começa a se delinear a história de quem, com um simples sim, desafiou aquilo que parecia traçado para sua vida. Mas o mundo não se aquietou. As conversas que haviam sussurrado sobre um menino cresceram em relatório e intriga, e a notícia que atravessara o vilarejo alcançou corredores de poder onde a vigilância é ansiedade. Herodes, que via em qualquer anúncio de um rei uma ameaça pessoal,
deixou que o medo se transformasse em decreto. A história, que havia começado no silêncio de um quarto e no calor de uma manjedoura, mostrou que também carregava um lado cortante, violência preparada contra os inocentes. A ordem de partida veio como um alerta que não permitia hesitação. Na calada da noite, quando as estrelas ainda tinham tempo de se acostumar à nova realidade, José recebeu a visita que mudaria novamente os passos daquela família. Um sonho. Mais uma vez, o fio que ligava o céu à vida cotidiana. Trouxe instrução urgente. Partir para o exílio. Buscar segurança onde a mão humana não pudesse alcançar. Partir significava abandonar a terra conhecida, as rotinas que davam forma aos dias e a comunidade que, apesar de seus juízos, era lar. A fuga para o Egito foi uma travessia marcada pela pressa e por uma solidão que se assentava nas coisas mais banais. Sacos de provisões amarrados com pressa, o chocalhar de animais, o ranger de portas cerradas. Maria, que já aprendera a carregar o peso do inesperado, atravessou aquela jornada como tantas mães antes e depois dela, com o pequeno nos braços, com olhos atentos a qualquer som, com o coração dividido entre a esperança e o medo. Havia, entretanto, algo diferente nesta viagem. A convicção de que proteger aquele menino era também proteger uma promessa que faria eco por gerações. No Egito, sob outra lua e outra língua, a família encontrou refúgio. Não foi um palácio nem um lugar de honra. Foi acolhimento entre estrangeiros, uma pausa necessária para que a trama da violência política perdesse força. Ali, entre mercados barulhentos e templos antigos, Maria continuou a ser mãe. Alimentava, curava febres, embalava sonhos. Esses atos simples, praticados dia após dia, eram a resistência silenciosa que sustentava o que Deus havia confiado à terra. A maternidade de Maria mostrou-se, então, como um campo de batalha de outra ordem. Não o confronto com exércitos, mas a firmeza de quem mantém a vida em circunstâncias adversas. Passado o perigo, veio o retorno. A família regressou a Nazaré, a cidade pequena que havia testemunhado seu início, para ali fincar raízes novamente. O retorno trouxe consigo a tentativa de restauração da normalidade. Uma casa, trabalho, rede de vizinhos. Mas a normalidade já não era a mesma. A presença daquele menino transformara a paisagem emocional da casa. E Maria, que antes podia viver com o anonimato relativo de uma jovem da aldeia, agora era a mãe do que muitos chamariam de Messias. Essa posição trouxe um misto de orgulho e isolamento, de expectativa e dúvida. O menino cresceu entre as rotinas do lar e a tradição religiosa. Aprendeu a andar pelas trilhas que levariam à sinagoga, a ouvir as leituras em voz alta, a compreender as histórias dos profetas. Cresceu com o cheiro da tinta das tábuas de madeira e com o ruído das ferramentas do artesão. José, segundo a narrativa, tinha mãos habituadas ao trabalho, e daquele trabalho, Jesus também aprendeu. A casa de Nazaré foi escola de vida para o filho que haveria de caminhar entre multidões. Ali, aprendeu a compaixão em pequenos gestos, a paciência nas horas de espera, o respeito pelas histórias que moldavam seu povo. Há um episódio que revela em poucas imagens a tensão entre o lar e o chamado público. Quando Jesus, ainda um menino, ficou em Jerusalém após a festa, os pais descobriram-no no templo, entre mestres, ouvindo e perguntando. A cena mostra uma mãe e um pai movendo-se entre angústia e alívio. A legalidade do lar frente ao desvendamento de um destino maior. Maria ouviu as respostas do menino não como desafio, mas como um sinal de que a tarefa que repousava sobre ele já encontrava espaço para crescer. Ela guardou aquilo no coração, mais uma vez ponderando e meditando, consciente de que cada passo do filho a aproximava de alegrias e dores novas. Os anos da formação foram para Maria um tempo de observação e de entrega cotidiana. Quando o ministério público de Jesus começou, a comunidade que antes apenas comentara agora olhava com atenção. Havia noites de orgulho ao ver o filho falando com autoridade. Havia também noites de angústia,
quando as palavras e as ações dele atraíam conflito com os líderes religiosos e espanto entre os seus. Maria experimentou em sua alma a ambivalência de uma mãe que testemunha o crescimento do filho para fora de casa. O mistério que a enchera de assombro tornou-se também motivo de preocupação. Um gesto simples em meio a tudo isso revela muito da postura de Maria. Nas bodas de Caná, quando o vinho começou a faltar e a festa viveu um momento embaraçoso, ela se direcionou ao filho. Seu pedido foi discreto, maternal, como quem quer preservar a celebração, acolher os convidados e cuidar do anfitrião. Jesus respondeu com palavras que podem soar duras, mas não eram uma rejeição de afeto. Era o início de algo maior, a passagem do intimismo filial para a ação pública que revelaria os sinais do reino. E ainda assim ela não se afastou. Pediu aos servos que fizessem o que ele ordenasse. E por meio desse impulso materno, um primeiro milagre se manifestou. Não foi a busca pelo poder. Foi a mãe agindo, confiando e operando na aliança que sempre manteve com o cuidado. Com o tempo a tensão cresceu. Em Nazaré, onde o familiar deveria favorecer a aceitação, o filho encontrou resistência. Ser filho de um carpinteiro não isentava Jesus das críticas. Ao contrário, tornava sua autoridade mais difícil de ser reconhecida por aqueles que o viam apenas pela origem. Em alguns momentos, o povo que o ouvira perguntava-se como alguém que fora criado entre eles podia afirmar tantas coisas novas. A frustração de Maria diante dessas incompreensões é uma imagem que nos toca. Uma mãe vendo seu filho incompreendido por seus conterrâneos, sentindo a solidão do reconhecimento diferente. E então, a escalada de hostilidade que começara em murmúrios atingiu uma ponta de violência que nenhum coração pode aceitar sem dor. A prisão, o julgamento e a condenação que se seguiram foram o fio que levou ao ápice do sofrimento. Maria, que havia aprendido a conviver com o mistério, encontrou-se em pé junto à cruz, frente ao acontecimento que mais parecia rasgar a própria alma. Ali, sob o madeiro, as palavras proféticas outrora escutadas, aquelas que Simeão pronunciara no templo, falando de alegria e dor entrelaçadas, tomaram forma. A espada que o velho profeta avisara não era simbólica apenas. Era real, transpassando o coração de uma mãe que via seu filho sofrer. A cena da crucificação é uma das mais densas do relato. Sofrimento-dor, o silêncio das ruas, o peso das multidões. Maria não é colocada como figura de sacrifício por si só. Ela é mulher, mãe, testemunha do sofrimento redentor que seu filho assumira. Ali, Jesus, com palavras que carregavam cuidado, olhou para aqueles que permaneciam, entregou humanidade e confiança para além do próprio sofrimento. A confiança que se manifestara no anúncio e naquela jovem resposta corajosa, agora se expressava na fidelidade diante da morte. O discípulo amado foi instruído a cuidar dela, gesto que preservou a rede familiar, mesmo quando a figura paterna já não se fazia presente. Os evangelhos não registram José na cruz. Por isso muitos interpretam que ele já havia falecido antes desse evento. A cruz trouxe consigo um silêncio que obrigou o mundo a revelar seu rosto. Maria teve de atravessar aquilo como tantas mães, com um coração que sangra e uma fé que não sucumbe. Sua força nessa hora não foi heroísmo ruidoso, mas a capacidade de estar firme, onde se exige presença e resistência. Ela não moveu as forças do destino por meio de uma exibição. Manteve-se, contemplou e, em seu silêncio, entregou a Deus aquilo que a dor não permitia conter. A história não terminou ali. A pedra rolou. As vozes que anunciavam a novidade se multiplicaram. O testemunho da ressurreição transformou o medo em coragem para muitos. Maria, como tantos que permaneceram junto aos discípulos, ouviu o relato dos que correram ao túmulo e daqueles que encontraram o Senhor rosto a rosto. Não há nos evangelhos um registro extenso de cada uma de suas reações naquele primeiro amanhecer de Páscoa. Mas as pistas mostram que ela continuou a ser presença entre os seguidores,
aguardando e vivendo a esperança que havia sustentado sua vida desde a Anunciação. No cenáculo, em Jerusalém, os discípulos se reuniram em oração. E é ali que a tradição bíblica registra Maria entre os que perseveravam em oração. Um quadro que revela algo essencial: seu papel como testemunha comprometida, não como líder de destaque, mas como presença que une, que guarda e que intercede no íntimo. Quando, alguns dias depois, soprou sobre eles o Espírito, com sinais de vento impetuoso e línguas como de fogo, segundo o relato de Atos, aquele pequeno grupo tornou-se corpo para a missão. Maria, presente, assistiu ao desabrochar de algo que havia começado no seu ventre e agora se espalhava como vida em outros corações. Ela não foi colocada acima de Cristo. Esteve ali para testemunhar a continuidade do propósito que ele inaugurara. A vocação de Maria permanece então dupla: mãe biológica e mãe espiritual. Não porque tenha recebido prerrogativas extraordinárias, mas porque sua fidelidade, sua coragem e sua disciplina de vida inspiraram e sustentaram uma comunidade em formação. A sua presença, do quarto de Nazaré ao cenáculo, é um fio que liga a encarnação ao envio. Não é imagem de superioridade, mas de serviço fiel. Não é convite à adoração, mas exemplo de como uma vida de confiança e obediência modesta pode colaborar com o desenrolar da graça. Quanto ao fim definitivo de sua vida, a tradição cristã posterior oferece narrativas diversas. Algumas igrejas preservam uma memória que situa seus últimos anos em interação com a comunidade dos discípulos, alguns apontando para Éfeso como local possível de residência e morte. Essas tradições, valiosas como memória devota e histórica para muitas comunidades, não devem ser confundidas com relatos canônicos. Pertencem ao campo da lembrança e da veneração, acrescentando cores à já rica tapeçaria da narrativa, porém sem converter-se em documentos obrigatórios para a fé. É suficiente dizer que Maria permaneceu lembrada e honrada por sua fidelidade, seja qual for o lugar onde tenha concluído seus dias. Ao contemplar toda essa trajetória, desde o quarto em Nazaré até o silêncio da cruz, do exílio ao cenáculo, percebemos um padrão que responde ao título desta narrativa. Maria, de fato, desafiou o destino. Não como quem busca alterar o mundo por vaidade, mas como quem, por meio de um sim calmo, escolhe alinhar sua vida ao movimento de Deus. A sua agência não anulou a iniciativa divina. Antes, tornou-se canal por onde a ação de Deus pôde realizar-se no tempo e na história. Ela enfrentou a vergonha potencial, os rumores, os perigos políticos, o custo do sofrimento e a incerteza da missão. E fez tudo isso mantendo a integridade de uma fé que não precisava de aplauso. A coragem de Maria é então cotidiana. Está em dizer sim quando o sim custa, em guardar palavras no coração quando a explicação não vem, em levantar-se todas as manhãs para cuidar, mesmo quando o futuro é uma folha em branco. Sua resistência é pedagógica. Mostra que o desfecho das promessas de Deus passa por pessoas dispostas a obedecer, a arriscar reputação e conforto e a permanecer fiéis na escuridão. E ainda mais, ensina que o que desafia o destino humano é, muitas vezes, a combinação humilde da vontade humana e da graça divina. Há lições práticas que rompem a distância entre aquele cenário antigo e o dia de hoje. Cada um que ouve essa história pode se perguntar: diante de que chamados, pequenos ou grandes, tenho minha resistência? Em que situações o meu sim atravessaria o tecido de expectativas que me cerca? Maria convida a uma fidelidade que não promete facilidade, mas que garante sentido. Ela chama para um tipo de coragem que não é exibicionista, mas que transforma o mundo por meio da lealdade aos desígnios de amor. Ao fechar os olhos sobre essa jornada, é impossível não reconhecer a beleza do paradoxo. Uma mulher pequena aos olhos do mundo, convertendo-se em sinal de esperança para muitas gerações. Não por mérito humano arrogante, mas por escolher confiar e colaborar com o que lhe foi confiado. Desafiar o destino, no caso de Maria,
Foi assumir responsabilidade diante de um chamado que transbordava sua compreensão, e fazê-lo com mãos trêmulas e firmes ao mesmo tempo. Se algo desta história toca seu coração, que ela não permaneça apenas como admiração distante. Pense no pequeno gesto de coragem que hoje você pode realizar. Uma palavra de perdão, um compromisso renovado, um cuidado com quem sofre. Esses gestos, no compasso da vida, são os sims que desafiam destinos escritos por medo, indiferença ou conformismo. Compartilhe nos comentários qual atitude de Maria mais te impactou e por quê. Se quiser continuar explorando outras jornadas bíblicas que iluminam a fé e a coragem cotidiana, há mais vídeos disponíveis na nossa página. Que a memória daquela jovem de Nazaré nos inspire a viver com fidelidade, para que em nossos dias, o plano de amor possa encontrar solo fértil em gestos pequenos e constantes. Que o nosso amado Deus vos abençoe, fiquem na paz de Cristo Jesus, e até o próximo vídeo.